hoje estaremos apresentando sobre a cultura do trigo. O meu grupo é composto por mim, Carla Bogado, Marcela Osório, Lucas Yanes e Luciana Jara. O trigo, o seu nome científico podemos encontrar como Triticum aeshuvum, Triticum durum e Triticale sp. O trigo, ele é uma gramínea e ele é originário lá da Crescente Fértil. Ele abrange uma zona geográfica desde uma porção da África, que é o norte do Rio Nilo, até uma porção asiática, que atualmente é o Iraque e o Kuwait do Oriente Médio. E o trigo, ele é o segundo cereal mais produzido no mundo e ele é amplamente distribuído. Por causa disso, há uma enorme variedade de grãos, uma enorme variedade de características em grãos, e isso se dá devido à mudança climática e também aos diversos tipos de solo. Por isso, temos duas classificações, que quanto ao período do ano em que elas crescem, que podem crescer no inverno ou na primavera, e também o conteúdo de glúten, sendo que o glúten é a principal proteína do trigo. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os maiores produtores de trigo do mundo são, em primeiro lugar, nós temos a China, com 140,1 milhões. Em seguida, nós temos União Europeia, Índia, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Paquistão, Ucrânia e Turquia, com 19 milhões. Aqui nós temos a China com 18%, União Europeia com 15%, Índia representando 14%, a Rússia com 10%, os Estados Unidos com 7%, o Canadá com 4%, a Austrália com 4%, o Paquistão com 4% também, e a Ucrânia com 3%. E os 18% abrange o restante. Aqui nós temos os maiores produtores nacionais de trigo, segundo também o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Paraná apresenta 3.639.645. Em seguida temos o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Distrito Federal e Espírito Santo. Deste lado podemos acompanhar que o Paraná é 47% de toda a produção, o Rio Grande do Sul 33%, São Paulo, Minas Gerais são 6% e a Santa Catarina 4%. Bom, nós vamos falar um pouco sobre as aplicações de trigo no Brasil e no mundo. De onde vem o trigo consumido no Brasil? A maior parte do trigo consumido no Brasil vem da Argentina, pela qualidade dos grãos, onde a gente importa da Argentina principalmente para a produção de trigo. Infelizmente o Brasil ele não tem suficientemente trigo para suprir a nossa demanda interna. A produção nacional atende apenas parte da demanda interna, cerca de 8 milhões de toneladas. Como o Brasil é muito grande, a gente precisa de muito mais. A produção de trigo, como vocês já sabem, ela precisa de um ciclo de inverno, né? Como no Brasil o ciclo é variado, a gente consegue fazer a produção só em alguns estados. Está se tornando diferente, logicamente, com o nível de qualidade, o nível de tecnologia. A gente está conseguindo plantar trigo em outras regiões, como o Centro-Oeste e entre outros. Na nacional, a gente tem uma grande relevância econômica e alimentícia, embora a produção não seja suficiente para suprir a demanda interna, tornando o país dependente de importações. O uso do trigo no Brasil e no mundo ela é utilizada para alimentação humana na forma de farinha para pães, macarrão, biscoitos, bolos e até cervejas. Na alimentação animal é usada em rações, forragens ou grãos. Além disso, pode ser empregado na produção de produtos não alimentícios, como fármacos, antibióticos, vitaminas, cosméticos, adesivos e entre outros. A qualidade industrial do trigo é crucial para a indústria.
sendo definida por uma série de características do grão e da farinha, que são influenciados por fatores ambientais como solo, clima, entre outros, práticas de manejo, cultivares e operações pós-colheita. A versatilidade do trigo, graças a diferentes possibilidades de utilização do trigo, ela é considerada um aliado estratégico para a agricultura e sustentabilidade. A seguir abordaremos o que o trigo é usado para além da alimentação e do consumo. A gente vai falar um pouco sobre a versatilidade do trigo no Brasil. O trigo também, além de consumo alimentício e produção de consumo de animais, a gente também pode fazer uma rotação de cultura. Ele ajuda também na redução de pragas e doenças, ao interromper os ciclos de pragas e patógenos. Ele aumenta a eficácia no manejo fitossanitário no sistema produtivo. Ele ajuda na reciclagem de nutrientes do solo e melhorando a fertilidade para as culturas subsequentes. O trigo também ele protege o solo contra a erosão, principalmente da chuva e do vento, e há uma manutenção da umidade. A cobertura do solo também contribui para a retenção de umidade, evitando a perda excessiva de água. E há uma melhoria de estrutura do solo, que a presença do trigo ajuda a manter a integridade física do solo e impede a compactação e degradação dele. Também ela faz uma proteção contra pragas e ervas daninhas. A quebra do ciclo de pragas, o cultivo de trigo interrompe o ciclo de pragas específicas de culturas de verão, como eu já havia dito que o trigo ele é principalmente uma cultura de inverno. Logo após você planta soja ou milho, você há uma rotação de cultura, então você planta o trigo, então há uma quebra de ciclo de pragas dentro desse solo. E também há um controle de plantas daninhas, porque seu crescimento rápido e cobertura densa ajuda a suprimir os crescimentos de plantas daninhas, diminuindo a competição por nutrientes do solo. Como eu havia mostrado, o trigo serve para alimento, panificação, ração em pastos, silagem, planta de serviço e o etanol. Agora irei falar um pouco sobre os tipos de metabolismos fotossintéticos. A fotossíntese é a síntese de compostos carbonatos na presença de luz e CO2. A fotossíntese acontece dentro da clorofila e ela apresenta duas fases, uma sendo a fotoquímica, que acontece na membrana do tilacoide, e a outra é a bioquímica, que acontece no estroma. A fotoquímica, ela converte a energia luminosa em energia química e ela faz a oxirredução da água para O2. E ela também produz o NADPH, que é o poder redutor, e também o ATP, que é adenosina trifosfato. Na bioquímica, ela vai converter carbono em compostos orgânicos. Ela vai usar o NADPH e o ATP que foram construídos aqui na fotoquímica, ela vai usar aqui na bioquímica e vai ser usada para fixar, reduzir os carbonos e sintetizar açúcares simples pelo ciclo de Calvin. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de Calvin, que é dividido em 3 etapas. Fixação ou carboxilação, que é quando a rubisco catalisa a reação inicial de fixação de carbonos em trioses estáveis, que é o PGA. Na redução, ele vai reduzir o PGA em PGAL, que é o primeiro carbono hidratado. E ele vai fazer isso com a ajuda do poder redutor, que é o NADPH, e o ATP, que foram produzidos lá na fase fotoquímica. E a regeneração da rubisco é que ela retorna o ciclo novamente. A rubisco, ribulose 1,5-bifosfato
carboxilase ou oxigenase, ela é a enzima central para a aquisição de carbono entre os seres vivos e ela também é responsável pela aquisição de carbono da atmosfera e ela é a proteína mais abundante da superfície terrestre e todo o carbono orgânico existente na nossa biosfera, ela transitou pela Rubisco. E sobre a sua ineficiência, é porque a Rubisco, a mesma afinidade que ela tem com carbono, ela também tem com O2. Então, se a planta apresenta uma baixa concentração de carbono, ela vai fazer ligações com O2, que vai acabar fazendo a fotorrespiração. Agora, se a concentração de oxigênio for menor que a concentração de carbono, a planta vai realizar a fotossíntese. E dando continuidade aos metabolismos fotossintéticos, vou falar um pouco sobre as plantas C3. Esse processo das plantas C3 ocorre com a conversão de energia, conhecido como ciclo de Calvin, e dentro disso eles se fixam em 3 carbonos, por isso da razão C3, porque se fixam 3 carbonos. A fotossíntese C3 ela é um processo de estágio que ocorre dentro das organelas e que funcionam como centros de armazenamento de energia solar. A planta usa a energia para combinar o ATP do NADH e com isso as moléculas de açúcares são ordenadas. Então, essas plantas C3 elas são responsáveis por 85% das plantas na Terra. Então, nós temos a cultura do trigo como um metabolismo fotossintético C3. Já no metabolismo fotossintético C4, as plantas C4 têm 2 processos de estágio, onde elas produzem os compostos intermediários que se fixam em 4 carbonos e esse metabolismo ocorre nas células do mesófilo e da bainha do feixe, um pouco diferente das plantas C3, que ocorrem no ciclo de Calvin, e as plantas C4 utilizam também o ciclo de Calvin das plantas C3. Já no metabolismo fotossintético CAM, essas plantas elas absorvem a luz solar durante o dia e utilizam durante a noite, se fixam o carbono durante a noite. E com isso, durante o dia, os estômagos se fecham para melhor assim elas não gastar energia gastando água e também para não ter tanta desidratação. E esse metabolismo ocorre mais em plantas de desertos, como cactos, orquídeas e rosas do deserto. Entretanto, também precisamos saber umas condições essenciais para se cultivar a cultura do trigo. Temos a incidência solar, que a cultura do trigo precisa de 6 horas luz direta por dia. Então, essa cultura no inverno ela cresce lentamente devido a essa escassez de luz que temos no inverno. E sobre a temperatura, ela se dá bem entre 15 a 20 graus Celsius. Referente ao solo e à água, o solo argiloso e bem drenado seria o mais ideal. A cultura do trigo na necessidade de água não exige muito, porém na maioria das plantações, assim como todas as outras, dependem também da água da chuva para se desenvolver. A umidade do ar o ideal seria em torno de 70%. E em locais com pouca água, a irrigação é um modelo de estratégia que eles utilizam para poder se cultivar a cultura. Falando também sobre as pragas entomológicas e os seus métodos de controle, nós trouxemos como principais pragas que atacam a cultura do trigo os pulgões, lagartas, percevejos e corós. Primeiramente, nós trouxemos os pulgões da espiga do trigo, com seu nome científico de Citobium avenae. Também trouxemos a lagarta do trigo, com seu nome científico de Pseudaletia adúltera. Também trouxemos o percevejo, com seu nome científico de Dichelopes furcatus. Também trouxemos essa tabela que demonstra para a gente quando devemos tomar uma decisão sobre o controle dessas pragas, sendo um controle biológico ou um controle químico, que são os 2 principais métodos de controle dessas pragas que atacam o trigo. Primeiramente, deve ser feita uma análise
Essa tabela está especificando sobre os pulgões. Sobre os pulgões, nós devemos considerar 10% de plantas infestadas com pulgões para a tomada de decisão, se vamos fazer o controle ou não. São feitas amostras, no mínimo de 10 pontos de amostra por talhão, para fazer a média de quanto que essa praga está danificando a sua cultura. Como controle biológico, nós trouxemos dois exemplos. O microhimenóptero, com seu nome científico de Cotesia spp, e também a joaninha, com seu nome científico de Cycloneda sanguínea. O microhimenóptero, ele é um parasitoide que deposita os seus ovos nos pulgões, que posteriormente vão eclodir, matando esses pulgões. Já a joaninha é um predador dos pulgões, ela se alimenta deles. Como controle químico, nós também trouxemos dois exemplos, que são os piretroides, que apresentam essa estrutura química, e também os neonicotinoides, que apresentam essa estrutura química. Esses são produtos muito eficientes para o controle dessas pragas. E para finalizar, gostaríamos de agradecer por ter nos acompanhado até aqui e vamos deixar uma mensagem para reflexão. O trigo, em sua humildade, curva-se ao peso de seus frutos, ensinando que a verdadeira grandeza reside na capacidade de reconhecer a própria plenitude e partilhá-la com o mundo. Obrigado.